Bom dia, boa tarde, boa noite. Se você está chegando aqui agora, muito prazer. Meu nome é Vanessa Manhães e hoje a gente vai dar continuidade então à nossa matéria para o terceiro ano do ensino médio. Vamos falar sobre medidas de dispersão, não nesse primeiro momento, porque nesse primeiro momento a gente vai fazer uma atividade do livro aberto mesmo. Então vem para a atividade comigo. E mais uma vez estamos com o livro aberto. E a gente vai iniciar com a atividade Estratégias de Investimento do nosso Explorando Medidas de Dispersão. Que a gente já falou, tudo que tinha para falar sobre medidas de posição. E agora vamos dar continuidade. Então, essa atividade ela consiste no seguinte: para investir na Bolsa de Valores, compramos ações de empresas por intermédio de uma corretora a um certo preço e depois de um período de tempo vendemos essas ações na expectativa de que seus preços tenham aumentado. No entanto, também podemos perder com o investimento, caso o preço da ação diminua no período do investimento. Uma ação é a menor parte do capital de uma empresa. Veja na figura a seguir um esquema simplificado do investimento na Bolsa de Valores. Bem simplificado mesmo, tá? Olha só. Então, aqui nós temos o nosso investidor com o seu dinheirinho e ele recorre à corretora para comprar e vender ações. A corretora vai lá, mostra as propostas e a pessoa, num determinado momento, compra e num determinado momento vende na Bolsa de Valores, ok? Então, agora, suponha que você tenha a oportunidade de investir um capital comprando ações de uma de duas companhias, A ou B, e para escolher uma das duas, disponha de duas amostras de preços do valor dessas ações em reais registrados no fechamento da Bolsa de Valores em 10 sextas-feiras consecutivas. E agora que a gente recorre ao R, ok? Já coloquei a nossa mesma atividade do livro aberto no script aqui do nosso R e a gente vai fazer. Observem que são 10 semanas, então criei um vetor aqui para numerar as semanas. Esses números que vocês estão vendo são a amostra de valores da companhia A e esses valores são a amostra da companhia B. Vamos fazer um data frame com a função data.frame de semana A e B. E qual é a vantagem disso? É porque rapidinho já gera para a gente aqui, ó, uma tabelinha bem simplificada, porém bem usual. Você consegue visualizar então aqui, ó, semana 1, empresa A, empresa B, semana 2, A, B, 3, tal, e você visualiza tudo. Agora a pergunta que não quer calar. Só visualizando esses dados na tabela, você consegue entender como é que funcionam essas amostras? O que está acontecendo? Só olhando assim parece um bando de número, né? Então, nisso a gente recorre a nossos gráficos feitos em R. O gráfico que a gente vai fazer vai ser o gráfico de linhas, porque o decorrer das semanas é uma série temporal, né? Então, primeiro aqui, ó, fizemos o plot, então, da companhia A. Vocês podem ver, agora aqueles dados numéricos parecem já criar uma forma. Vou colocar a segunda linha, que é da minha companhia B, e só para não sobrar dúvida, vou colocar aqui a legenda para a gente ter sempre que a gente precisar. Vamos dar um zoom. E agora a gente consegue observar melhor as nossas companhias A e B. Então, a companhia A, que a gente consegue dizer, né, que ela sofre pouca variação, certo? E já a companhia B, ela abaixou, aumentou, ela varia bem, né? Ela vai de altos e baixos e tal, varia bastante a companhia B. Então, só de olhar para os gráficos, você já consegue decidir entre a companhia A ou B? Bom, nós aprendemos medidas de posições. Será que elas são capazes de nos ajudar? Então, vamos verificar as nossas medidas de posições. Então, primeira coisa, obtenha as médias. A média, todo mundo já sabe como é que vai fazer.
Se fosse fazer num caderno, no papel aí à mão, ia pegar todas as observações, somar e dividir pelo número de observações, que são 10. Como a gente está trabalhando em R, é muito mais simples, eu vou fazer a média de A com a função min e a média de B também com a mesma função. Vou jogar aqui média de A e média de B. Vamos observar aqui no console o que aconteceu. A média de A deu 61,5. A média de B também deu 61,5. Interessante. Seguindo, próxima medida de posição, mediana. Será que agora a mediana vai me ajudar a escolher? Então, ó, mais uma vez, quem é a mediana? A mediana é o nosso valor central. Vamos só voltar aqui um pouquinho, aonde estava o nosso data frame, para vocês observarem o seguinte. Aqui, os nossos dados, eles estão na ordem que for, na ordem das semanas, eles não estão em ordem crescente. Para a gente verificar a mediana, primeiro tem que organizar os dados colocando na ordem crescente e aí sim verificar o termo central. Nesse caso aqui, se vocês forem organizar e verificar o termo central, como a distribuição tem um número par de observações, vocês vão ter que pegar da quinta e da sexta posição, fazer a média entre os dois para poder descobrir a mediana, ok? E aí temos A e B, o mesmo procedimento para fazer, mas como eu já disse para vocês, no R é muito fácil. Eu simplesmente vou aplicar a função median, então median de A, median de B, e agora eu vou colocar aqui, ó, mediana de A e mediana de B. Olha só o que aconteceu, a mediana de A deu 62 e a mediana de B 62 também. Então, a mediana manteve tudo empatado. Será que a moda vai desempatar? No R, nós não temos uma função para a moda. Então, para ajudar, como a moda vai ser a observação de maior frequência, eu vou aplicar a função table, tá? Então, aplicando a função table, o que ela faz? Ela me dá a frequência de cada observação. Então, agora a gente consegue observar aqui no console. Essas são as observações de A e embaixo as frequências de cada uma. Então, o 56 aparece duas vezes, 57 uma, 58 uma, 61 uma, 63 duas e 67 três. 67 três, então esse cara aqui vai ser a minha moda vai ser a minha moda para a companhia A. Então, a moda de A é 67. Observando aqui, então, ó, 33, 42, 48, tudo com observação 1. Esse aqui apareceu com observação 2, tudo 1. Opa, então esse com observação 2, 67. 67 será a moda de B. Então, 67 é a moda de A, 67 é a moda de B. E também, tudo igual, não ajudou. Analisando apenas as medidas de posição obtidas em A, B e C, pode-se dizer que as duas companhias diferem uma da outra? Por quê? Então, observando, gente, se a gente não tivesse o gráfico e simplesmente pegasse esses dados e apenas verificasse a moda, a mediana e a média, né? A gente consegue observar aqui, ó, médias iguais, medianas iguais e acabamos de ver modas iguais, tá tudo igual. Elas não diferem em nada, né? Observando apenas as medidas de posição, ok? Porém, observando o gráfico, elas diferem bem uma da outra. Então, é nesse caso aí que a gente começa a ter necessidade de outras medidas e agora a gente vai falar sobre medidas de dispersão na próxima aula. Agora, para finalizar, eu quero que você me responda aqui nos comentários qual a companhia que você iria escolher. Por quê? O investimento que apresenta grandes ganhos e perdas pode ser chamado de alto risco. Já um investimento cujos valores flutuam um pouco são considerados de baixo risco. Se você é um investidor da Bolsa de Valores, em qual das duas companhias você investiria o seu dinheiro e por quê? Então, galera, estou aguardando vocês nos comentários. Quero saber qual é a companhia que vocês vão investir. Vou dar um zoom aqui novamente. Peraí, que está aqui embaixo já aberto. Observem aí, analisem bem as duas companhias e me digam nos comentários
qual das duas você iria preferir investir, companhia A ou companhia B. Me diz o porquê e a gente se vê na próxima. Um beijo e fui!